Boa noite a todos. Que sejamos nós todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho, como sabemos que somos. Vamos a mais uma quinta-feira de reunião. Por favor, vamos nos lembrar de desligar o aparelho celular ou colocar no silencioso para não afetar a nossa reunião, né? Vamos então ler a página de abertura, que é do livro Atenção. A lição é a de número 19, Vidas e Futuro, de Emmanuel. Se o mundo não estivesse aguardando profissionais competentes e dignos de progresso, não se entenderia o esforço da escola. Para que professores e pesquisas, disciplinas e exercícios, se não houvesse o futuro? De certo modo, sucede o mesmo com a vida no plano físico e na vida além da morte. Reconhecendo-se que a espiritualidade superior espera criaturas habilitadas a concurso efetivo na construção do mundo melhor, observa-se claramente o imperativo de tribulações e dificuldades, problemas e conflitos nas áreas do homem ante a função da existência terrestre como recurso de aperfeiçoamento. É por isso que nós outros, os amigos desencarnados, volvemos ao intercâmbio espiritual a fim de solicitar paciência e coragem aos irmãos corporificados na Terra. Se te vês engajado numa tarefa que se te afigure superior às próprias forças, suporta com serenidade os deveres que te cabem, evitando reclamações e queixas que simplesmente se te fariam mais espinhoso o caminho a percorrer. Se convives com familiares doentes ou perturbados, abençoa-os e assiste-os com bondade e tolerância, indagando de ti mesmo se não estarás ao lado daqueles mesmos irmãos que, em instâncias do pretérito, terás talvez atirado às sombras da doença e do desequilíbrio. Se carregas compromisso que te parecem excessivamente pesados e que tomaste sem lhes sopesar as consequências, permanece neles, sem rebeldia, para que não te responsabilizes por lesões e prejuízos no coração dos outros. Se sofres num corpo enfermiço, ou se adquires moléstias ou inibições dificilmente reversíveis, suporta com calma semelhantes constrangimentos, procurando reconhecer que te encontras nos resultados de tuas escolhas, em passadas reencarnações. Em qualquer prova na qual porventura te encontres, arma-te de paciência e coragem e não abandones as obrigações que te competem. Certifica-te de que o suicídio é sempre calamidade contra quem o executa. A morte, como aniquilamento do ser, não existe. E a vida hoje, para cada criatura, será amanhã a continuidade dessa mesma vida com tudo aquilo que a criatura faça de si. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, nessa casa que é Tua, mais uma vez, para mais uma reunião, para buscarmos saber, para buscarmos entender, para buscarmos o nosso crescimento, que sabemos que é para isso que reencarnamos. E que para isso temos o apoio de Ti, do plano espiritual e dessa doutrina que nos acompanha, nos abraça, nos apoia, nos abriga
em cada dia da nossa existência. Fica conosco, Senhor. Sê conosco nessa noite. Abençoa a nossa companheira que trará o estudo dessa noite. E abençoa todos os trabalhos que aqui estão sendo realizados. E a todos nós, Senhor, que aqui estamos. Que seja em seu nome, em nome de Maria, nossa mãe, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que pedimos, ao final dessa prece, que possamos dar início efetivamente à reunião pública dessa noite. Graças a Deus. Vamos passar a palavra à nossa companheira, que trará o estudo de hoje. Boa noite a todos. Tá ouvindo? Tá saindo direitinho, então tá funcionando, né? Então, uma boa noite, é com alegria que mais uma vez a gente retorna a essa casa, né? Uma casa assim, como todas que estão no trabalho, que tem Jesus como referência, né? A doutrina espírita, são abençoadas. São âmbitos locais aonde a gente pode buscar esse refrigério diante das lutas em que nós estamos vivenciando. Porque se a gente vai no banco, ainda bem que os aplicativos agora impedem a gente até de banco, a gente resolve tudo em casa, né? Caramba, já viu as reclamações, as queixas? Olha o que Emmanuel está nos falando aqui, para que a gente se livre das queixas, né? Vida futura, o que é uma vida futura? Olha só, é aprendizado. Não é nada assim de graça, é luta, é esforço. E quem vai fazer isso somos nós, não é o outro. Porque tudo que tinha que ser feito para nós, ao nosso benefício, Deus fez. Deus criou. Agora somos nós que vamos modelar tudo isso. E o tempo que a gente leva reclamando e queixando, né? Perdemos tempo. Estava até falando hoje com uma amiga, a gente acorda daqui a pouco já de noite. Se você não tiver disciplina, organização, você se perde. Você não sabe. Ai, o dia passou, que não sei o quê. Não, a gente já tem que ter uma programação. E a nossa reencarnação tem programação. Nada foi acaso. Não estamos aqui porque desceu lá um paraquedas. Antigamente era cegonha, né? A gente já sabe que nem as crianças acreditam mais na cegonha, né? Então, olha só, o que está faltando para que a gente possa realmente acompanhar esse progresso? E é tudo muito rápido. Por quê? Porque nós não somos mais espíritos infantis. Nós não somos. Vê as nossas crianças. Dá um banho na gente em certos conhecimentos. A tecnologia para eles, para a gente é isso, a gente fica aqui tentando. Para eles não. Então, por que a gente está marcando esse passo ainda? A gente sabe a hora que retorna à pátria espiritual? Aí vai dizer, olha só, o tempo que você perdeu, queixando, reclamando, se lamentando, achando faço ou não faço. Faz, errar faz parte da vida. É no erro que a gente vai acertando. Mas para isso, eu preciso testar. Preciso fazer. E aí, errou? Vou fazer novamente. Aí eu vou procurar uma forma diferente. A cozinheira, a dona de casa, não é assim? Ela não faz, ela quer fazer algo novo, né, o Hélio? Quer fazer lá uma receita nova. Então, ela busca lá os ingredientes. E às vezes são as mesmas coisas que ela já trabalhou em outra receita. Basta uma mudança, tirar um ou botar mais um, já tem outro alimento. Então a vida é assim, é mudança, é transformação, o tempo todo. O que era de manhã, agora de noite já não é mais. E a gente tem que aprender a desenvolver a fé, a confiança em Deus, em Jesus, nos guias espirituais e em nós também. Porque senão, se eu não aprender a ter fé em mim, a confiar, nada vai acontecer. Porque a espiritualidade está ali, ó, faz assim.
Até eu falei um assunto para ele hoje que eu fiz em casa, que eu fui intuído, né? A gente no carro vinha, eu, ele e a esposa dele, e eu falei uma bobagem, gente, pode parecer bobagem. Peguei uma panela de pressão novinha, botei no canto, porque eu achei que ela estava quebrada, não servia mais. E comprei outra, só que a outra que eu comprei era 4,5, a outra era 7. A primeira, o que eu encostei, cozinha 1 quilo de feijão, que a gente cozinha para 2 semanas, né? Nessa corrida que a gente tem. Quando eu estou na cozinha, limpando o feijão para separar, eu senti aquilo falar mesmo assim, limpa a válvula. Aí eu digo, não mandou? Vou fazer, que agora eu já estou obedecendo, tá, Lu? Já estou obedecendo. Aí eu fui, desmontei, que eu sou curiosa. Quando ele estava fazendo ali, eu faço muito essas coisas, eu sou curiosa. Se eu levar choque, tudo bem. Aí desmontei, peguei uma agulha, peguei o negócio e fui desentupindo tudo. Aí limpei, olhei e rezei, tá? Para não explodir na minha cara. Aí fui, ajeitei, aí coloquei água, só água. Aí começou a ferver porque a tampa. Maravilha, agora pode ir o feijão. Aí ajeitei e botei, tá lá a panela boazinha. Eu não poderia ter jogado fora? Você vê como é que nós somos medrosos de querer tentar. É a mesma coisa essa questão do computador. A gente tem medo de que eu não sei. Errar, a gente vai errar, mas vai fazendo que tu acerta. Mexe lá, um monte de botões. Se der problema e tu não conseguir abrir, chama o técnico e ele abre. Então nós vamos falar hoje sobre, deixa eu ver, nada e vida futura. Se a gente para pensar, será que Deus criaria nada na vida? O que Deus está fazendo que não cria as coisas? Cria coisas vazias, ocas? Não, né? Então, tudo que Ele cria é para a perfeição e para a nossa melhora enquanto espíritos imortais. Nada é por acaso, tudo tem um objetivo. Aí Kardec, na primeira pergunta, ele faz aos espíritos: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Agora vamos trazer aqui para nós em relação, o nada existe. Digamos que o nada existe. Se é nada, ele já não existe, tá? Então a gente tem que aprender isso. Se é nada, então ele não tem existência. Aí desencarna um parente, um familiar nosso. Ele se perdeu aí no espaço. Tudo que ele vivenciou, toda a experiência, todo o sofrimento, tudo nele foi para quê? Jesus então veio e mentiu para a gente. Nos enganou. Que ele botou um monte de coisa que mostrando para a gente essa vida futura. E aí a gente tem que parar para pensar, né? Se o nada existisse, então para que eu acordo cedo? Para que eu enfrento um trânsito? Para que eu pego um ônibus cheio, um trem cheio? Aí começa, aguento um chefe chato, um monte de coisa. A troco de quê? Se tudo vai acabar, nada vai continuar. Aí a gente tem que parar e pensar, não, isso tem alguma coisa a mais aqui. E os espíritos respondem a Kardec, porque o nada não existe. Então, esse medo, né, esse horror instintivo ao nada, é porque se o nada não existisse, nós estamos marcando o passo aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui? Então, nós vamos entender pelo simples fato de nunca ter existido nada, representa o desconhecido que ninguém quer desvendar, um local que só existe na mente de pessoas desequilibradas, sem religiosidade ou conhecimento espiritual. E é exatamente por isto que o ser humano precisa viver em coletividade para afastar essa ideia isoladamente. E aí a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 2. Capítulo 2 é tanta coisa que a gente às vezes até esquece.
Lá no capítulo 2 do Evangelho, o meu reino não é deste mundo. Jesus não fala lá para a gente da vida futura? Ele está falando para a gente. Olha o que diz aqui, né? Que inclusive essa citação é Kardec quem traz para nós. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que tende à humanidade e como devendo ser o objeto principal da preocupação dos homens sobre a terra. Aí é uma chamada para a gente observar como é que nós estamos nos comportando atualmente. O que é que nós estamos fazendo? Porque aqui e agora é o meu futuro. É o meu futuro. Então, tudo que nós estamos vivenciando hoje foi o nosso passado. E ao mesmo tempo que o pessoal gosta muito de falar sofrer, né? Estou pagando, eu digo, eu não pago nada, eu estou aprendendo. Não tenho dinheiro para pagar isso, não paga com dinheiro, né? Estou aprendendo, me renovando, me transformando, me burilando, porque aí eu vou entender. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê? Da nossa ignorância. E aí ele continua dizendo para nós, todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio, realmente. Então, o que acontece? Se eu sei que a morte não existe, que eu sou um ser espiritual, alma, né? Que nós somos imortais, nós não somos eternos. Eterno só Deus o é. Mas nós somos espíritos imortais. Já tivemos milhões de existências, que a vida é uma só, foi quando fomos criados. Agora, a existência são tantas quantas forem necessárias. E aí, então, se quem perde aqui a vitalidade, quem morre são minhas células, é o corpo físico. Então, eu, como essência divina, como espírito imortal, eu vou continuar. E se eu vou continuar, tem algum lugar para onde eu vou. E o que eu devo fazer. Então, a gente se prepara aqui para essa viagem. Que um dia nós vamos fazer. Todos nós vamos e voltamos novamente, não é isso? Então, e a gente não já quer sair daqui melhor do que quando chegamos? Todos nós, né? A gente não quer ser feliz? Então, e aí vamos mais. Então, lá na 589, diz, pergunta Kardec aos espíritos. 959, desculpa, troquei aqui. De onde se origina para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes de reencarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que ela sabe e do que viu no seu estado espiritual. Não dizem que o espírito, quando está desencarnado, ele tem uma visão mais ampla. Porque aí ele vê o que ele fez de bom, o que deixou de fazer, o que precisa melhorar, aonde ele tem que se fortalecer para mais uma vez entrar na luta quando pegar o corpinho de carne novamente. Então se prepara, assim como nós estamos aqui estudando, a espiritualidade também estuda. Lá no plano espiritual também tem estudo, salas de aula, até mesmo aqueles que não acreditavam na reencarnação. Porque todos nós teremos os conhecimentos. Jesus falou que as suas palavras não passarão. Todos terão conhecimento.
porque seria maldade alguém passar por uma coisa que ele não conhecia. Seria maldade. Se nós, como humanos, já nos preocupamos com isso, por que Deus faria isso com nós? Né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos entender... Deixa eu pegar minha escola, tá? Que eu tenho uma escolinha aqui. Eu sou boba? Sou boba não, eu tenho uma escolinha, tá? O princípio é sempre o mesmo. São as potencialidades íntimas que trazemos desde a nossa criação, em que Deus nos mostra de uma forma instintiva que somos eternos, que não é eternos, imortais. Não podemos morrer e estamos destinados a percorrer todas as escalas da perfeição, para depois chegar até Ele, o Supremo Deus. Assim como Jesus. Jesus nos diz que eu e o Pai somos um. E Jesus falou, todos vós são deuses. Não com D maiúsculo, né? Só um é. Mas todos poderão fazer o que eu faço e muito mais. Agora haja feijão na barriga, né? E muitas encarnações. Não é para agora, não é um estágio de espírito de provas e expiações, nem de espírito de regeneração e nem de espírito feliz. Essa colocação que Jesus nos traz é a condição de espírito puro. E aí a gente vai chegar, todos nós. Porque ao sermos criados, simples e ignorantes, todos partiram do mesmo ponto para chegar ao mesmo final, que é sermos espíritos puros. E mesmo quando formos espíritos puros, continuamos a evoluir. Jesus continua. Pela terra, ele é a autoridade máxima, evolução máxima. Mas nesses mundos aí, nesses mundos infinitos aí que a gente nem sabe, ele continua a sua evolução. E aí, tem uma... Kardec traz uma colocação muito boa, quando ele diz assim: em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isto é muito natural. Qualquer que seja a importância que dê à vida presente, não pode deixar de considerar como ela é curta e principalmente precária, visto que ela pode ser interrompida a qualquer instante e que ele nunca está seguro sobre o dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? A questão é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longos anos num país estrangeiro, preocupa-se com a posição que lá ocupará. Como então não nos preocupamos com o terreno ao deixar este mundo, já é para sempre. Então, a nossa existência, a nossa vida no corpo físico é um sopro. É um sopro. O que são, como eles dizem, a espiritualidade, o que são 50, 100 anos na carne, enquanto a eternidade nos aguarda. Então, o que eu estou fazendo comigo? Eu não estou falando do outro, porque a gente tem um hábito de estar de olho no outro. Se eu puder estar de olho para ajudar é uma coisa, mas para ficar procurando os erros, criticar, julgar, coitada de mim. Não, mas o que é que eu preciso mudar em mim? Senhor, aí a gente saiu do final de ano há pouco tempo, né? Que a gente, para fazer uma avaliação, como é que foi 2025 para mim, o que é que eu posso fazer para melhorar 2026? Eu preciso fazer o quê? Seja mais rápida, menos lenta. Não se preocupe com coisas que, independente do que for, também passa. Preocupe com o objetivo principal, como ele diz, que é o que todos nós deveríamos
focar nosso futuro, a nossa vida futura. Mas está dependendo do aqui e do agora. Não adianta, isso quando chegar no mundo espiritual, será se eu chego? Eu não posso ficar presa aqui? Posso. Então, vamos ter a preocupação, mas também nada doentio. Gente, é tudo com equilíbrio. Diante daquilo que hoje eu posso fazer. Como é que eu posso me ajudar, melhorar minha condição de espírito imortal? E aí a gente vai nessa questão 954, nós vamos lá no Evangelho. Desculpa, mas eu vou usar muito Evangelho, tá? Eu pego o Evangelho. No capítulo 16, capítulo 5, item 16. Bem-aventurado os aflitos. Vamos ver o que ele fala para nós. Porque Kardec aqui está falando para nós do suicídio e da loucura. Parece bobagem. O que é que isso tem a ver? Tem a ver tudo. Porque nunca se viu tanto suicídio. É falta de fé. Eu não posso julgar. Mas uma coisa é, se eu sei que eu não morro, é meu corpo quem vai, eu, espírito, continuo. Então, eu não posso aniquilar a máquina, o instrumento da minha perfeição. É com ele que eu vou ter que caminhar. É com ele, então tem que cuidar. Evangelho, capítulo 17. Sedes perfeito. O item 11. Cuida do corpo e cuida do espírito. Os dois. Os dois. Por quê? Se eu só cuido de um, né, que a gente está vendo, não sou contra ninguém que está na academia, eu também tenho que ir. Porque daqui a pouco eu não subo mais nem no ônibus. Então tem que fazer um pilates, fazer um RPG, umas coisas aí. Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Pela saúde, fazer uma caminhada, fazer a natação, dormir direito, se alimentar legal, ouvir boas músicas, boas leituras, tudo isso é cuidar do corpo, gente. E aí, se eu não cuido dele, eu vou entrar como no mundo espiritual? Como suicida indireto, tá? Então a gente tem que cuidar, a gente tem que observar, mas também tenho que cuidar desse espírito. Eu, espírito, desse não, eu, espírito. Trabalhar para os conhecimentos, adquirir conhecimento para quando eu tiver, chegar num momento, eu não estar aí batendo porta do A, de B, querendo entrar, a porta está fechada, eu nem posso entrar. Quero pedir socorro a você, tá, Lu? Então, nem dá para pedir. Então, a gente tem esses conhecimentos. Gente, estou falando, ninguém está me ouvindo? Aí eu vou me olhar. Primeiro teste, vai no espelho. Chega no espelho, você não se viu. Aí tu chama teu anjo de guarda. Meu amigo, me ajuda. Não sou mais da terra. Parti, me ajuda. Aí a gente que é do Leon Denis, a gente disse, vai pedir logo para ir para o Leon Denis, né? E aí a gente vai perturbar um pouco o povo, né? Tanto estudo, tanto trabalho, para quê? Então vamos aprender a utilizar em nós. E aí, lá no item 16, Kardec fala assim para a gente, sobre esse assunto do 954. Do 95. É isso. Deixa eu ver direito, eu me atrapalho nos números. É do 959. 959. Aí diz assim: a incredulidade é aquele que não acredita, né? Porque quem faz isso, ele não tem fé no futuro. Para ele aqui e agora é o pensamento materialista. Acabou. Pronto. Então, para que eu vou me preocupar com esse futuro? Ele não existe. Aí ele diz: a incredulidade é a simples dúvida sobre o futuro, e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se vê homens de ciência
apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçam-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não induzi-los a concluir que são infelizes. O melhor que têm a fazer é se matarem. Olha só, aí tem no livro Chico de Francisco, tem um espírito que está encarnado e que está imobilizado numa cama desde que nasceu. Só mexe com os olhos, mais nada. E nem fala, nem nada. Mas Chico, hoje é quinta, né? Toda quinta Chico ia com a equipe dele fazer a visita, dar o passe, fazer evangelho, aquele trabalho que as casas faz do atendimento fraterno aos lares. E nessa equipe tinha um médico. E naquela situação dela, ela já com não sei quantos anos, naquela situação, a mãe, a família cuidando dela. E aí, Chico, toda vez que ia, Chico ensinava ela a chamar Jesus. Ele queria que pelo menos ela falasse a palavra Jesus. E ela lutava e não conseguia. Mas mesmo assim ele não desistia. Quando foi um dia, o médico que fazia parte da equipe falou: Chico, não é melhor ela morrer? Viver desse jeito, Chico, é sofrimento para ela e para a família. Não é melhor morrer? Aí Emmanuel, na mesma hora: Chico, fala para ele que isso aqui é vida imortal, que ela se comprometeu para vir nessa situação e que ela é muito feliz, mais feliz do que quem tem um corpo perfeito, tá tudo. Ela sabe o porquê ela tá desse jeito e ela é feliz. Aí o médico se calou, né? Até porque é espírita, né? Mas quantos espíritos não devem ter esse pensamento, gente? Quando vai a um hospital, quando tem um familiar doente, quantos? Porque espírita não é santo. Não, ele tem as suas dificuldades. E aí passa-se tempo, ela desencarna. Quando foi um belo dia, Chico estava até passando um pouco mal da angina dele e estava nas preces dele de noite no quarto dele. Nisso, uma luz muito forte se fez. E aquela luz se aproximava dele. Se aproximava. Cada vez que se aproximava, era mais iluminado. Quando ele viu a figura de uma moça linda, 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 que não é essa beleza só física, porque às vezes a gente se encanta com a beleza física, mas era uma beleza espiritual. E aí ele diz: quem é esse espírito? Aí ela, ao adentrar o quarto dele, ela fala: Jesus. Eu me arrepio toda vez que eu falo. Ele chora, porque estava ali. O nome dela, o nome da lição é Valéria, tá? Chico de Francisco. Aí ele fica emocionadíssimo. Então, quantas provas a gente quer que a morte não existe? Qual foi a primeira prova que nós recebemos? Jesus, não foi? Quando ele apresenta para os seus discípulos, estava tão libado de luz que não era um corpo físico, era o corpo espiritual. Aí imagina o perispírito de Jesus, hein? Imagina que era translúcido, que aí os seus próprios apóstolos não reconheceram ele, de tanta luz que ele tinha. Por quê? Muitos não acreditavam que ele era o Messias, que ele era aquele que vinha trazer ao mundo não a salvação, mas ensinar como nos salvar. E aí, só estudando mesmo, né? Só estando com ele, pegar o evangelho dele e seguir. Então vamos lá, para mais. Lá na questão, assim, no final, Kardec diz assim, dessa 959. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo,
se nossa essência moral perdesse no oceano do infinito, a consequência para nós seria a mesma que o nada. Se tanta luta, tanto esforço, não vai ter um valor para mim, não vai ter nada acima disso, então para que isso? E aí lá na 660, 900, estou trocando, estou dando um susto, né? Eu estou dando susto nela aqui toda hora, ainda bem que ela tem um coração bom, senão já tinha infartado. Aí lá na 960, Kardec pergunta, né, que aonde vai falar intuição das penas e os gozos futuros. De onde se origina a crença que encontramos em todos os povos das penas e das recompensas futuras? Aí os espíritos respondem: é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Pois sabeis bem, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutardes. Olha lá, eu escutei, tá vendo? O bastante, se persistisse, se pensasses bem nisso, e com frequência melhores vos tornarei. Por que a gente tem uma pressa muito grande de falar e não de ouvir? Quantos conselhos nós recebemos dos nossos protetores? Porque se a gente tem anjo de guarda, protetores, benfeitores, tem um objetivo, não tem? Ou será que a gente só acredita quando faz uma carta? E que às vezes muitos nem acreditam, né? Ele não entendeu o que eu perguntei. Ainda falam isso. É para isso. Mas é preciso que nós possamos diminuir essa distância. Não é ficar evocando nossos anjos e protetores, nem benfeitores. É estar ligado a eles. Na nossa prece, no nosso culto do lar, quando nós vamos sair. Estou indo para outro lugar. Minha agenda é essa. Altivo ensinou a gente a fazer isso. Ele dizia que quando amanhecia o dia, ele pegava e falava para doutor Erma, que era o seu mentor principal, né? Hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou estar em tal lugar, só volto tal hora. E se caso acontecesse uma diferença, alguma coisa que ele fizesse fora dessa organização, ele avisava. Como ele dizia, protetor e anjo de guarda não é adivinho. Essa coisa que achar que espírito adivinha é engano, não adivinha não. Então, se você vai avisar, para que, lógico, se tiver de acontecer, alguma coisa estava lá no meu currículo de reencarnação. Mas se eles puderem, às vezes dizem assim, não vá por essa rua, vai pela outra. E às vezes a gente diz assim, poxa, eu sempre andei por esse lado, por que agora eu mudei? São eles nos ajudando. Então, quando a gente ora, a gente está fazendo essa ligação com eles. É abrir esse canal para poder a gente receber as mensagens deles. Porque senão a gente viria aqui para procurar o doutor Erma, para tomar um passe de cura ou para alguma coisa que a gente está passando, receber uma orientação dele. Se eu não vou cumprir o que ele está falando, por que eu venho então? Então, a gente tem que aprender a ser obediente, né? Aí, então, a 960, quando ele diz, né, aí ele fala que é o pressentimento. Aí, nesse pressentimento, o princípio é sempre o mesmo. São as potencialidades íntimas que trazemos desde a nossa criação, em que Deus nos mostra de uma forma instintiva. Lembra de que tudo está em semente em nós, em germe? Para poder. Nós somos a criação mais perfeita de Deus. Essa questão que nós temos consciência, não importa qual a religião, se eu sou, como é que se diz, um nativo, o que for. Deus, quando criou a todos, e não criou em série, tá? Deus não fez criação em série. Ele nos criou
na individualidade. E aí mas ele colocou para todos nós a mesma germe, a mesma semente da ideia de Deus, dele, Pai, Criador, né? E o bem, tudo o que ele é, ele colocou em germe em nós para a gente desenvolver. Não vamos chegar à perfeição como ele, mas relativa sim. E Jesus vem nos mostrar isso quando diz: faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Até que hora eu estou? Senão eu vou passar daqui. 8h30? Senão eu vou botar vocês aqui e fazer a noitada, tá comigo, tá? Então, o que ele pede? E dentro disso não está os ensinos, não está a lei de Deus. Porque Jesus veio nos apresentar para que a gente conhecesse a lei divina e exercitasse a cada dia. Então, a gente vê o que é. O que nós estamos fazendo com o que nós recebemos? Procuramos aplicar alguma coisa? Tem que estar. Aí a Luzia Matia diz que a palavra esforço a gente tem que tirar. A gente tem que botar: estou construindo, estou em marcha, estou desenvolvendo. Porque já viu alguma pessoa dizer: eu estou no esforço. Mas é um esforço tão desanimado que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, estou no esforço. Hoje eu não consegui, amanhã eu consigo. E aí vai fazendo a sua parte. Então, a gente vai ver que tudo isso vai nos trazer uma coisa. Lá na 962, Kardec pergunta aos espíritos: por que existem céticos, já que a alma traz no homem o sentimento das coisas espirituais? Ou seja, todos nós temos. A questão é desenvolver, porque nós não viemos pronto com a intelectualidade e com o conhecimento. Nós viemos para desenvolver. E tempo em tempo, desde que o mundo é mundo, Deus enviou os seus mensageiros. No início, nós éramos primitivos, tinha que ser na altura daquilo que nós podíamos absorver. Depois, quando Jesus chega, que até com Moisés, a gente ainda era primitivo. Aí depois com Jesus, que ele vem ensinar a lei de amor, né? Trazendo isso, não tem outro caminho, não adianta. Você pode ser intelectualizado, você pode ser doutorado, no que for. Se tu não exercer o amor, camarada, tu és pobre. Tu é um náufrago que vai procurar se salvar através das tuas teses e não vai encontrar. Porque quantas pessoas que a gente conhece que tem tudo para ser feliz. E são pessoas que muitas vezes têm um vazio infinito, imenso dentro de si. Porque não tem, e nem precisa ter uma religião. Seja religioso, tenha uma religiosidade. Faça o bem, ajuda quem precisa. Será que a gente não identifica quando alguém está precisando? Precisa o outro pedir? E a gente sabe que nós ainda somos muito orgulhosos, gente. Às vezes a gente está numa necessidade e a gente recebe a intuição. Vai, pede a fulano, pede a cicrano. E a gente: eu vou me expor, mas não vou mesmo. E fica. Então, está conosco, não está no outro. Então é a gente se abrir para os conhecimentos, para o progresso e atuar em cima disso, no bem maior que é o amor. Jesus foi bem claro: ama a Deus com toda a força do teu coração e do teu espírito. E vem o segundo: ama o próximo como a ti mesmo. Ele não disse que seria diferente esse amor, o nível de amor. Ele falou igual. Porque se eu digo que amo a Deus, é fácil amar a Deus? É. Ele não me incomoda. Ainda me dá o ar para respirar, me dá tudo. Agora ama aquele que convive contigo, dentro de casa, principalmente filho adolescente, né? Que te encara e você está conversando e acaba que eles até vencem, né?
Porque ele vence a gente pelo cansaço. A gente ainda não sabe ser perseverante. Perseverar. Aí na primeira, na segunda, tá bom, faz. Aí ele sabe aonde nos pega. Então, por isso que a gente tem que trazer Jesus ao convívio no nosso lar, na nossa família. Nós não podemos ser só o religioso no centro espírita, na igreja católica, evangélica, onde for. Temos que ser totalmente. Aplicar. E o melhor lugar para aplicar chama-se lar. É o lar. Você não pode usar máscara, porque todos lá te conhecem. Sabe quem é você, não é isso? E aí ele vai e traz para a gente, quando ele diz, né? Já que a alma trouxe tudo. E aí a gente vai entender que o ceticismo e o que desacredita, que muitos homens dedicam às coisas espirituais, são frutos da ignorância e do desconhecimento das verdades divinas, que só aparecem aos poucos nessas mentes rebeldes e arredias, que só visam os interesses materiais, até serem tocados de uma forma, às vezes brutal, para então reconhecer o poder de Deus. Nós não precisávamos passar pela dor. Foi nós, escolha nossa, que fizemos isso. Se a gente tivesse, mesmo errando aos poucos, né, procurado focar melhor as coisas boas, nós não estaríamos nessa dor que nós passamos. Nós não estaríamos atrasadinho como nós estamos. Por quê? Porque a gente é rebelde ainda. A gente vê, depois, muita gente achava que depois da pandemia as coisas iam mudar, né? Que as pessoas iam ser muito diferentes, deixava de ser egoísta, ia ser bons. Foi assim, gente? Piorou, não foi? Parece que piorou mesmo. Por quê? Os que estão encobertos, eles têm que se mostrar quem eles são, para que a mudança, a transformação aconteça. Nós estamos vendo aí guerras e guerras, bilhões de euros, de dólares, de tudo sendo gasto com armamento para matar, para destruir. Quando se lutou tanto pela vida, não tínhamos ar para respirar. E se lutou. Os cientistas, as pessoas se unirem, todas as fés se uniram para poder desenvolver a vacina que muitos ainda não tomam. Que diz que essa vacina veio para matar. Uma pessoa chegou e falou: nunca vi tanta gente de muleta. Eu ainda bem que tinha muleta, né? Pior se não tivesse. Foi depois da vacina. Aí eu olhei e o pior, que a pessoa é da área da ciência. É dentista, tá? Participa de congresso e tudo. Aí eu vou discutir com uma pessoa dessa? Eu não vou. Eu não perco o meu tempo. Eu oro por essa pessoa. Eu oro porque ela era para estar contribuindo. O capítulo 1 do Evangelho, quando Jesus diz: não vim destruir a lei, fala da união da ciência com a religião, cada um cuidando da sua parte, o um cuidando da fé e o outro nas pesquisas, desenvolvendo medicações, meios, qualidades para o tipo de vida para o homem na terra. E aí a gente vai entender, compreender, né, que tudo que a gente vê, gente, nada está fora do controle de Deus. Então, sobre isso, nós temos lá no livro Céu e Inferno, que fala do futuro, né, dos gozos e das penas futuras. Lá no capítulo 1, item 1 e 2, não dá para a gente ler tudo, tá? Só vou dar uma pincelada aqui. Ele vai trazer para nós essa questão. Porque se a gente parar para pensar, Kardec, quando questiona uma coisa, ele não usa só um livro, não. Ele usa todos os livros da codificação.
Você vai encontrar no livro dos médiuns, você vai encontrar no céu e inferno, você vai encontrar na Gênesis. Ele cerca tudo para poder melhor nós termos o entendimento. Aí diz aqui, lá no item 2 do capítulo 1, pela crença do nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente. Não se poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com um futuro que não se aguarda. Esta preocupação exclusiva com o presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo e, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo. Então, tem que pensar, já que não tem um futuro, eu vou pensar em mim. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. E se sobrou alguma coisinha, eu novamente. Então o outro não tem nada de mim. Então isso é o pensamento do egoísta. Ele não se preocupa com o outro. E a gente até diz assim, vamos trabalhar bem a evangelização dos pequenos, porque a gente vai desencarnar, não vai? E quando a gente for encarnar, a gente não vai querer um lar para a gente? E como será esse lar que vai me receber? Se esses pequenos, a gente preparou, ofereceu para eles os ensinos de Jesus, um desses lares pode nos acolher. Por isso que em casa a gente tem que trabalhar as nossas crianças, os jovens, aquele que convive com a gente. Porque a gente vai retornar. Quero Deus que a terra ainda me aceite. De repente vai me expulsar. Vai dizer, não, você já não faz mais parte aqui não. Você vai para outro porque você fracassou aqui. Então, gente, temos que ter esse pensamento positivo. E um pensamento de luz para todos nós. Quando eu vejo falar do Brasil como se fala, eu oro pela pessoa, eu fico preocupada. Porque esse que está falando, a misericórdia de Deus foi tão grande que tirou ele de onde estava, ele ou ela, estou falando espírito, para colocar aqui, para aprender a conviver com a questão chamada solidariedade, fraternidade. Se esses erros que a gente está vendo, essas corrupções, não é geral, gente. Não são todos, são alguns. Só que o mal é tão barulhento, é tão agressivo, que ele faz isso para nos intimidar. E dizer, não vale a pena fazer nada disso. Deixa assim, deixa nada. Vamos lutar, vamos trabalhar. Porque nós estamos aqui não só, nós temos todo um amparo espiritual. Quem é o governador do planeta? Jesus, não é? Tem força na Terra, ou no mundo aqui, perante a psicosfera do planeta Terra, maior do que a de Jesus? Não tem. Quem é o protetor do Brasil? Ismael. A gente ora, Ismael? A gente se coloca na falange dele, mesmo com as nossas dificuldades, de dizer, pelo menos orar, eu vou orar junto aqui. Orar pelos governantes, orar pelos médicos, orar pelos ministros, pelos senadores, por aqueles que faz toda aquela equipe que decide o futuro de uma nação. Mas a gente não faz. A gente julga, condena, nos enche de raiva, de ódio, e a gente esquece que nós estamos com os governantes que nós precisamos e merecemos. Eu posso não estar lá com ele, mas em outras caminhadas a gente fez coisa pior do que eles. E aí a gente sente agora na vida o que é errar, o que é fazer mal feito, o que é não aplicar a lei de amor junto aos corações. Então, gente, a minha hora está chegando, muita coisa tem para a gente estudar, mas vamos buscar essa convivência com Jesus. Vamos buscar a convivência com os guias e os amigos espirituais, que nós precisamos muito. E auxiliemos, de onde nós estivermos, a todos os nossos irmãos
de outras nações também, porque dói. Quando a gente vê uma escola toda ser destruída, né? Com armamentos pesados, crianças que vão para a escola e não voltam para casa, todo o prédio, uma cidade. Gente, é muito dolorido. Mas não vamos ter mágoa nem raiva desses irmãos. Eles são os doentes que estão precisando de tratamento e tratamento intensivo. Então vamos orar por todos. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite, um bom fim de semana para todos. Muita paz com Jesus. Vamos passar então ao Evangelho. Nós estamos no capítulo 1, lá no início do Evangelho. Capítulo 1, até citado pela nossa irmã. E hoje nos cabe o estudo, uma leitura dos capítulos 5 a 8. Eu não vou ler tudo, como sempre, porque é extenso, então eu peço a todos que leiam em casa. Os capítulos 5, 6 e 7 pertencem ao item cujo título é O Espiritismo. E o capítulo 8 fala da aliança da ciência com a religião, também falada pela nossa irmã, agora mesmo. Então eu vou ler o início, que diz assim, capítulo 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. O item 8, que fala da aliança da ciência com a religião, diz assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. Graças a Deus. Vamos então passar ao momento do passe. Que os médiuns se acheguem à assistência, por favor. Vamos procurar harmonia dentro de nós. Vamos procurar a presença dos nossos mentores, procurar a imagem de Jesus, os amigos espirituais que estão pertinho de nós, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio
e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Hoje fomos convidados a refletir sobre alguns trechos do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec nos apresenta uma questão muito importante: o papel do Espiritismo no mundo e a relação entre a fé e a razão. Nos itens 5 a 7, Kardec explica o que é o Espiritismo. Ele nos diz que o Espiritismo não veio destruir nada, não veio substituir o Evangelho, nem criar uma nova moral. Pelo contrário, ele veio esclarecer e confirmar os ensinamentos de Jesus, ajudando-nos a compreendê-los melhor. Durante muito tempo, muitas verdades espirituais ficaram envoltas em símbolos, parábolas e interpretações diversas. Isso aconteceu porque a humanidade ainda não estava preparada para compreender certas realidades da vida espiritual. Assim, muitos ensinamentos de Jesus foram transmitidos de forma figurada, esperando que o progresso humano permitisse um dia uma compreensão mais clara. É nesse contexto que surge o Espiritismo. Ele vem lembrar que a vida não termina com a morte do corpo, que somos espíritos imortais em processo de evolução e que nossas ações têm consequências naturais, segundo as leis divinas. Ele também nos mostra que não estamos isolados. Existe uma comunicação possível entre o mundo espiritual e o mundo material, dentro das leis estabelecidas por Deus. Essa comunicação, estudada com seriedade, ajuda-nos a compreender melhor nossa própria natureza e nossa responsabilidade perante a vida. Mas Kardec faz questão de esclarecer que o Espiritismo não se baseia em crenças cegas. Ele nos convida ao estudo, à reflexão e ao raciocínio. A fé que o Espiritismo propõe é uma fé esclarecida, que pode olhar a razão de frente, sem medo. É justamente isso que aparece no item 8, quando Kardec fala da aliança da ciência com a religião. Durante séculos, muitas vezes, ciência e religião caminharam separadas, até em oposição. A ciência observava o mundo material, enquanto a religião tratava das questões espirituais. Em alguns momentos da história houve conflitos, porque certas interpretações religiosas pareciam contrariar as descobertas científicas. Por isso, quando a ciência avança e revela novos conhecimentos sobre o universo, ela não destrói a obra divina, ela apenas nos ajuda a compreendê-la melhor. Graças a Deus. Vamos então agora, nessa atmosfera de harmonia, de paz, de construção espiritual, ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, nos oferece todos os dias oportunidades para que reflitamos como estamos nos conduzindo na vida. Diante de todo o conhecimento que temos da doutrina e da nossa responsabilidade diante do conhecimento, nós temos que praticar a lei de amor e de caridade em toda a sua extensão, olhando os diferentes
olhando aqueles que não nos compreendem, porque ainda não tiveram a maturidade, não tiveram o conhecimento que nós temos. Mas Deus nem por isso deixa de olhar por esses nossos irmãos. Tenhamos a certeza que todos são assistidos. Ninguém está abandonado. Deus não tem privilégio por ninguém. Ele dá oportunidade a todos igual, mas cada um escolhe seus caminhos. Cada um faz, sim, escolhas erradas que depois ele vai ter que se reajustar diante dessa lei. Mas o Pai é amoroso, dá sempre oportunidade daquele que está em erro de lhes despertar. Porque quando o homem compreender que todo o mal que ele pratica é a ele mesmo que ele faz, nós estaremos a um passo deste planeta se tornar regenerado. Porque enquanto os homens se degladiarem, enquanto os homens não se entenderem, as coisas caminharão de forma bem lenta. E se nós desejamos que esse progresso se realize, vamos, através do nosso exemplo, contagiar aqueles que estão ao nosso lado, mostrar esse Deus amoroso e tudo aquilo que Jesus veio e nos ensinou. E que eles possam aproveitar também a estada na terra para não lamentar no futuro por não ter feito aquilo que se comprometeram. E vamos, sim, aproveitar a vida de uma forma equilibrada e harmônica, porque é isso que o Pai nos oferece todos os dias, através dessa natureza que nós contemplamos. Porque se nós olharmos tudo à nossa volta, tudo está em harmonia. Então façamos a nossa parte com determinação, com coragem, praticando a lei de amor, de justiça e caridade com todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus. Estamos com o coração pleno de gratidão por mais esse momento de estudo, de reflexão sobre essa doutrina abençoada, que é a diretriz, ou deve ser a diretriz da nossa vida, de cada uma das nossas vindas a esse planeta. Que nós possamos sim aproveitar todas as oportunidades que aí estão. A responsabilidade sim é nossa, pois a nossa luta maior é sempre contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, contra a nossa infantilidade espiritual ainda. Mas a responsabilidade é nossa, mas o apoio não falta, nunca, em muitas formas. Basta que nós demos atenção, que nós estejamos atentos, que nós estejamos ouvindo, que nós estejamos buscando, porque a ajuda é muito, muito grande. Que possamos aproveitar a ajuda, que possamos agradecer por esse momento, agradecer por essa casa e por essa doutrina bendita, que possamos, cheios de amor no coração, seguir para os nossos lares, em paz, por mais essa noite, na nossa casa do caminho. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome da espiritualidade, sempre, sempre ao nosso lado, em nome da direção espiritual da nossa casa, do Dr. Hermann, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai.
que possamos, ao terminar essa prece, darmos por terminada também a reunião pública dessa noite de quinta-feira. Graças a Deus.